Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como fazer para mostrar os últimos 12 meses se você não tiver nenhum filtro de data aplicado aí no seu dashboard? Dá uma olhadinha aqui nessa tela. Eu tenho esse simples relatório, tenho apenas um gráfico aqui, tenho o segmentador de ano e de mês. Não está nada flegado, então os meus dados vêm de setembro a agosto de 2023, que é a data atual. A partir do momento que eu efetuar um filtro, 2021 por exemplo, ele traz 2021. Tirei o filtro, ele traz os últimos 12 meses. E isso para todas as medidas do meu dashboard. E aí, ficou curioso? Vem comigo, fica comigo até o final que eu vou te explicar tintim por tintim como que a gente vai aplicar essa simples modificação utilizando o DAX e você vai dar um level up aí na experiência do usuário dos seus relatórios. Bora lá! Qual que é a ideia desse vídeo, né? É entregar para o usuário, na entrada dele no dashboard, receber sempre 12 meses de uma data de referência, no caso a data atual. Eu não quero entregar a primeira impressão do meu gráfico, entregar aqui 30 meses, onde eu tenho até nem alguns rótulos não aparecendo, bastante poluído, ou deixar travado algum ano ou alguma data que ao virar o ano ou virar o mês ela se perde e não fica uma visão legal. Então eu quero entregar sempre 12 meses da data atual, né? A primeira forma que eu vou mostrar é uma forma que funciona, porém ela tem algumas coisas ruins, né? Que não permitem. E seria usar um filtro lateral aqui com a data, por exemplo, posso pôr na página, né? Colocar aqui em data relativa, está nos últimos. Aqui tem que colocar 11, né? 11 meses, incluir hoje. Beleza, ele trouxe de setembro a agosto. Mas olha só que interessante. Já eu não consigo acessar 2021, por exemplo. Então eu já perdi. E ainda se eu selecionasse 2022, cadê os meus dados aqui antes, né? Então a ideia é deixar isso dinâmico. Se eu não, eu vou retirar esse filtro daqui. A ideia é, como eu demonstrei na introdução do vídeo, se não tiver nada flegado, ele traga os últimos 12 meses. Se não, ele vai obedecer o filtro que eu estiver aplicando na hora. Então, nós vamos ter que recorrer a DAX, tá? Então, nós vamos criar uma medida que vai checar se eu tenho algo selecionado no mês ou no ano e vai fazer uma ação, ok? Então, vou criar uma nova medida. Dar um zoom aqui. Eu vou chamar de faturamento anualizado. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso checar se eu tenho um filtro ou não ali nos meus segmentadores, né? Então eu vou criar uma variável que eu vou chamar de tem filtro. Tem filtro. Vou colocar um underline aqui para ficar mais fácil depois no return. Tem filtro, então o que eu tenho ali, né? Eu tenho de calendário mês abreviado. Opa, apertei Enter sem querer. Ou eu tenho também a Reason Filter de calendário ano, ok? Essas funções me retornam, posso até fazer um teste já, true ou false, ok? Tem filtro. Vou só colocar um pouquinho para cima aqui para eu colocar os meus testes aqui. Perdão, galeria visual, colocar um card, colocar do novo e vou colocar meu faturamento anualizado aqui. Então ele é falso, ó, tá vendo? Se eu colocar um filtro, true, outro, true, se eu colocar os dois, true. Então é isso que eu quero saber. Quero checar se tem filtro ou não, ok? Segunda coisa que eu preciso definir, qual é a data da referência, né? Que eu vou querer que corte isso, né? Então eu vou colocar aqui data atual e aqui eu vou demonstrar 3 formas de trazer a data atual. Você ajusta aí para o seu modelo, tá? Eu vou colocar aqui a data do server, que é a data do Windows ou do servidor que estiver rodando o relatório, é
simplesmente today. Abre e fecha parênteses. Eu vou pegar outras duas datas, né? Vou colocar aqui, ó, data máxima da fato e também a data de atualização do dataset. Essas duas datas nós vamos pegar lá no Power Query, tá? Se eu colocar aqui o today, vou retornar só essa aqui para vocês verem. Today, colocar aqui e retornar a data atual aqui. Tá vendo? 14/8/2023. Agora nós vamos lá para o Power Query que eu vou te mostrar como pegar essas outras duas fatos. Então cliquei aqui em transformar dados, consulta nula, nova consulta, consulta nula. E aqui a gente vai digitar list.max, tirar o mouse da frente, da minha fvendas data, ok? Essa é a minha máxima data da fato, 12/8. Então já vou ter que colocar aqui, ó, data max fato. Como que eu pego agora a data de hoje, a data atual da atualização do dataset, né? Consulta nula, date time, zone, switch zone. Por que desse switch zone? A gente vai trocar o fuso horário para o fuso horário do seu local, né? No meu caso, eu estou em Jundiaí, São Paulo, aqui é -3, né? E aqui dentro eu vou colocar date time, pode digitar errado, zone, local now. Local now, abre e fecha parênteses, vírgula, -3, tá? Então aqui ele traz o horário e aqui no consulta 1 a gente chama de data att dataset, ok? Simples assim, a gente pode vir em fechar e aplicar e aí nós já conseguimos utilizar essas datas como referência, tá? Por que isso? Porque pode ser que você não tenha dados na tabela, você está colocando uma data de referência que não tem muito ligação, né? Não tem contexto. Então, por exemplo, a data max da fato, como nós já puxamos aqui, vai ser um selected value, só tem uma linha, né? Selected value da max, isso, ó, data max da fato. Essa poderia fazer direto isso aqui em DAX? Poderia, mas eu não aconselho, porque vai gerar um processamento desnecessário, tá? E qual seria da data de atualização do dataset? É a mesma coisa, tá? Data att dataset está aqui. Vou até colocar aqui, aí você escolhe qual data atual para você faz mais sentido, tá? Para mim, eu prefiro a data de atualização do dataset, ok? Então, nós já temos especificado se eu tenho um filtro, se é a data atual, quantos meses eu vou voltar para trás. Agora eu quero descobrir qual que é a data inicial dessa fatia. Se eu estou em agosto, eu tenho que trazer de 1/9/2022, tá? Para cá. Então, vamos lá. Eu vou chamar essa variável de data inicial. E agora eu vou invocar a função EOMonth. Ela pede uma start date, né? Qual que é a minha data inicial? Que é a data de referência que eu vou voltar. É a data atual, ok? É a data atual. Só que ela retorna sempre o final do mês, tá? Então, no caso aqui, vou até retornar para vocês verem o que ela retorna. Ela vai me retornar 31/8/2023, ok? Só que agora eu quero fazer o quê? Voltar 12 meses. Só que eu vou utilizar a variável aqui, ó. Quantidade de meses. Então, data atual, voltei -12, aqui vai virar 31/8/2022. Eu não quero 1/9, então, mais um dia, tá? E aí sim, eu tenho minha data 1/9. Então, eu vou querer os dados da data inicial até a data atual. Isso eu posso usar a função datesBetween dentro de uma calculate, tá? Então, vou colocar aqui, ó, meu anualizado será o quê? Né?
a calculate. Estou falando de faturamento. Vou modificar a minha medida faturamento com a função dates between, tá? Qual que sai? Tá tampando aqui, né? Vamos ver se aparece de novo o IntelliSense para demonstrar quais são os parâmetros. Ó, dates between, ele pede, tá tampando aqui, mas agora foi. Dates de calendário data, tá? É a minha referência de data. Start date, né? Eu já peguei aqui, né? Já encontrei minha variável data inicial, ok? E quem é meu end date, tá? Meu end date é a data atual, o final, ok? Então ele fatiou início e fim e está trazendo o faturamento para mim dessa fatia. Vamos retornar para ver o que acontece. 889 milhões, tá? Eu posso estar colocando aqui do lado só para ver o que está retornando no gráfico, comparar as duas medidas, tá? Vou trocar aqui pelo meu faturamento anualizado. E aí aconteceu um negócio, né? Ele tá sem relacionamento, né? Ele removeu o filtro do mês ano aqui. Por que que isso aconteceu, tá, pessoal? Essa função de dates between, ela tá dando um all nessa de calendário data, tá? Então, simplesmente eu posso colocar uma vírgula aqui e devolver, escrevendo assim, ó, de calendário. Só isso, ó. Ele já vai devolver o contexto para mês ano. Olha lá, setembro de 2022, agosto de 2023. Beleza? Se eu flegar 2021, ele some, porque eu ainda não fiz uma checagem, né? Então, agora basta nós voltarmos aqui no faturamento analisado e utilizar esse cheque, certo? Então, se eu tiver filtro, ele vai trazer a medida faturamento, sem mudança nenhuma. Porém, se não, ele vai trazer o anualizado. Legal? Então, eu posso ter agora uma boa prática aqui é definir quem é meu padrão. Meu padrão é simplesmente a medida faturamento. Legal? Dá um Shift Tab aqui que esse return avançou. E aqui eu já faço aqui a minha checagem, tá? If tem filtro? Tá flegado lá o segmentador? Então, me traga o padrão. Se não, anualizado. Ok? E aí eu já posso retornar. E aqui é para estar funcionando, né? Não tem filtro. Aqui é a medida original e aqui é a modificada, correto? Esse cartão não faz mais sentido. Vou tirar ele daqui. Então, vamos lá. 2022. Opa, funcionou, né? Tirei aqui. Está anualizado. Legal, né? Então, esse aqui não funciona mais para mim. Quem funciona é essa aqui. Joia, ó. Tá vendo? Fleguei 2021, filtrou. Tirei o filtro os últimos 12 meses. Pô, que legal. Agora vamos ver isso para medida de custo, né? Aí eu fiz com faturamento. Agora eu vou colocar o custo aqui. Não deu certo, né? Por que que não deu certo, né, pessoal? Porque eu criei uma medida anualizada para quem? Para o faturamento, tá? Olha aqui, ó, calculate faturamento e faturamento aqui. O que eu vou fazer agora para funcionar de forma dinâmica para qualquer medida, tá? Eu preciso transformar esse faturamento aqui para uma medida dinâmica, né? Que será capaz de entender qual medida ela está e fazer toda essa modificação, só que para aquela medida que estiver selecionada. Para isso, nós vamos ter que recorrer ao Tabular Editor junto com os Calculation Groups, tá? Se você não sabe o que é Calculation Groups, nem o que é Tabular Editor, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois desse uma introdução que eu fiz sobre Calculation Groups e Tabular Editor, que soltei algumas semanas atrás, que está imperdível. Então, terminando aqui, vai lá e assiste esse vídeo. Você vai simples, se você não conhece, vai ficar impressionado. Se você conhece, tenho certeza que você vai dar uma aprimorada aí na utilização, tá bom? Então, para vocês terem ideia, em resumo,
nós podemos utilizar medidas para efetuar filtros. Então, eu vou inclusive copiar essa medida aqui, tá? Selecionei tudo, Ctrl C, deixa ela quietinha aí, não vai me influenciar nada. E nós vemos aqui em ferramentas externas, lá naquele vídeo te ensino como instalar. Eu vou clicar aqui em Tabular Editor, ele abre esse programinha aqui, tá bom? Então venho aqui em Tables, Create New Calculation Group e vou chamar aqui de anualizado. E também vou criar um Calculation Item e também vou criar dois itens, né? Dois itens. O que é o padrão, que não muda nada, como se fosse a medida natural antes da nossa mudança, e a anualizada, tá? Que eles serão seletores, tá? Padrão e o novo anualizado, ok? E aqui eu vou chamar esse name, é o nome da coluna, eu vou chamar de seletor, ok? Seletor, simples assim. Então aqui no meu padrão, existe uma função que substitui o faturamento ou o custo, seja qual medida que estiver lá, se chama Selected Measure, tá? Abre e fecha parênteses. Não tem igual, não tem nome da medida, é só isso mesmo, tá? E dei um OK aqui. Isso ele vai avaliar qual é a medida que está sendo aplicada. Então, quando eu escrevo isso sem nenhuma modificação, ele está falando, traz a própria medida, em resumo, tá? Aqui na anualizado vai mudar um pouquinho de figura. Eu vou dar um Ctrl V, porque eu copiei aquela medida lá e trouxe para cá, ok? Eu vou apagar esse nome e o igual aqui, e aqui que está o grande segredo. Eu vou trocar onde tiver faturamento pelo quê? Selected Measure, tá? E eu tenho mais para baixo aqui também, né? Então eu vou colocar aqui no faturamento, substituir, tá bom? Então ele vai fazer essa modificação para a medida que ele tiver aplicado. Vou dar um aceitar aqui. E aí tem mais um segredinho, né? Deixa eu só minimizar para demonstrar. Eu tenho custo, que é um formato monetário, tenho faturamento, que é monetário, mas eu tenho margem, que é percentual, tenho margem também monetário, e tenho quantidade de vendas, que é um número inteiro com separador de milhar. Então eu tenho diversidade de formatos numéricos, né? Então aqui eu já tenho que especificar qual são esses formatos numéricos. Como eu quero manter o formato que minha medida já está selecionado, eu venho aqui nesse campo Format String Expression e vou escrever o quê? Um palavrão enorme aqui. Eu acho que é a função mais comprida do DAX. Selected Measure Format String. Abro e fecho parênteses. É esse nome mesmo, tá, pessoal? Aí aqui dá um Enter. E aqui em padrão faço a mesma coisa. O que ele está dizendo aqui praticamente? Não modifique para mim os formatos das medidas. Mantenha a string do formato da medida selecionada. Parece um palavrão, mas é bem literal mesmo, né? Então, já fiz as minhas configurações, tá? Venho aqui em File, Save. Ó, não deu nenhum erro. Vou fechar meu Tabular Editor e aqui apareceu essa mensagem, ó, atualizar agora. Ele fez uma mudança nos metadados do PBX que está aqui, do modelo de dados, e vai aplicar quando der atualizar agora. E nasceu uma tabelinha aqui, cadê? Anualizado, com a coluna seletor. Tá ok? Se vocês olharem aqui, tá lá, ó, analisado, padrão e analisado, ok? E agora que tá a grande mágica aqui. Eu vou tirar o faturamento analisado, que eu não preciso mais. Inclusive, eu vou excluir ela do modelo. Não se desesperem, tá? Eu vou deixar aqui
custo e faturamento. Tá igual a gente mudou. E aqui no filtro lateral, eu posso colocar tanto nesse gráfico, porque eu posso ter outros gráficos, como eu posso colocar na página ou em todas as páginas. O que vai acontecer se eu colocar em todas as páginas? O seu dashboard inteiro vai sofrer essa mudança, tá? Então eu vou colocar aqui em seletor. Olha só, se eu colocar em padrão, não muda nada, né? É o padrão. Mas se eu colocar em analisado, o que vocês acham que vai acontecer? Olha lá. 12 meses, pessoal. Aí eu posso flegar isso aqui, posso fechar aqui. E não tendo nenhum filtro selecionado, eu posso, olha lá, tirei o filtro, 12 meses. Filtrei, obedeceu o filtro. Tudo que eu já fiz naquela medida agora está de forma global para o seu dashboard. Olha só que interessante agora, tá reparando os formatos? Estão todos respeitados, tá? Se eu trocar aqui por margem percentual, ele tem que manter o rótulo percentual. E olha só que é mais bacana ainda, tá? Eu criei um parâmetro de campos para essas medidas para que através de um seletor eu possa fazer a seleção das minhas medidas, né? Então vou colocar aqui um segmentador. Eu criei esse analisar por, ok? Vou colocar aqui uns botõezinhos, um segmentador de dados. Só dar uma formatadinha. Quero deixar o faturamento selecionado. E aqui eu vou trazer a medida para cá. Ela veio... em eixo Y. Então tá aqui, ó. Não tem nenhuma data selecionada. Trouxe os 12 meses para faturamento, para custo, para margem percentual, quantidade de vendas. Fui lá e filtrei alguma data. Ele traz para mim. Totalmente dinâmico, pessoal. E com duas medidas ao mesmo tempo, tirei 12 meses. Coloquei, obedece o filtro. Tirei 12 meses. Então imagina, toda vez que teu usuário entrar, ele vai encontrar os últimos 12 meses na tela. Não vai precisar sair clicando em nada. Então, se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque você não vai querer perder meus novos vídeos que trazem conteúdos nesse nível sobre Power BI aí para você toda semana, né? E quero saber nos comentários se você já sabia utilizar esses recursos, se você já implementou esse recurso nos seus dashboards, e quero saber se você vai implementar esse recurso nos seus dashboards, ok? Eu já vou começar a fazer já. Então, desejo a você um forte abraço e até a próxima.